paz, meus queridos irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Todos os dias, às 6:30 da manhã, temos o nosso encontro marcado com o nosso Senhor. Deus não nos criou para nós andarmos longe dos seus caminhos, distante dos seus planos. O que Deus quer é que nós tenhamos comunhão com Ele, andemos em seus caminhos, tal qual muitos homens e mulheres na Bíblia fizeram, e aí puderam usufruir do sobrenatural que Deus tinha para as suas vidas. O mesmo plano é para mim e para você. Hoje eu quero meditar com vocês na palavra que está em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou como instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aleluia! Elias, um homem que andava nos caminhos de Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo que não é muito diferente do tempo em que o profeta Elias viveu. Por isso eu e você cada vez precisamos nos firmar mais na fé, andarmos na dimensão espiritual que Deus tem para as nossas vidas. Na época em que o profeta Elias viveu, a nação de Israel estava mergulhada no pecado, nas coisas erradas, vivendo sob o domínio da terrível rainha Jezabel, que trouxe para a nação o culto a Baal e a outros tantos deuses pagãos. Nós temos que ver que naquele tempo Deus chamou Elias para ser agente de transformação naquele lugar. E Elias foi um homem de fé. Ele creu que somente Deus poderia mudar aquela situação caótica em que se encontrava a nação de Israel naquele tempo. E do mesmo modo, Deus chama eu e você para sermos agentes de transformação, com uma fé evidente, um amor sem distinção, uma comunhão genuína com Ele, uma alegria contagiante e uma presença animadora, encorajadora, onde quer que eu e você passamos. A palavra nos diz, em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Não que andemos por este mundo sem rumo, distantes do Senhor. A nossa vida é repleta de estações de transformação. Deus muitas vezes nos chama a mudar, a nos transformar, a crescer para que nós possamos alcançar os seus objetivos na nossa vida. A palavra nos chama a nos transformar, a transformar nossa mente. Essa mudança às vezes pode ser desafiadora e por vezes até desconfortável. Mas lembre-se, Deus é o agente de transformação em nossas vidas. Nada é impossível para o nosso Deus. Deus nos chama para essa transformação que começa em nós e depois ela se irradia para outras pessoas, para outras circunstâncias ao nosso redor. E como cristãos, nós somos chamados a fazermos diferença neste mundo em que nós habitamos. Nós sermos o sal, a luz, o sal que evita mais degradação neste mundo e a luz que supera todas as trevas, toda a escuridão. Esses atos de bondade de Paulo, quando nós vemos que ele está escrevendo para os seus servos, para o seu povo, esses atos eles focavam exclusivamente nos pobres, nos problemas sociais,
na corrupção, problemas que eu e você enfrentamos hoje, crise, corrupção, pobres, fome, miséria. No Novo Testamento, a paz que nos é prometida, ela é a reconciliação e comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E também a reconciliação uns com os outros. Nós oramos e lutamos pela bênção que o Messias traz para o seu povo, para cada um de nós. Nós lemos na palavra em 2 Coríntios 5,17, a nova criação e a nova humanidade serão vistas naqueles que estão em Cristo. Todo aquele que olhar para você verá que há uma diferença, verá que há justiça, que há amor, que há bondade. Verão a justiça do reino de Deus de diversas formas, como se ela estivesse transbordando em várias áreas. A transformação é um conceito bíblico válido, porque é Deus que transforma. E Ele nos convida a participar dessa transformação com Ele. Aleluia! Desse lado da eternidade, eu e você somos cristãos e somos chamados a fazer o bem a todos. Não podemos ficar com os nossos olhos fechados diante dos problemas sociais, diante do pobre. Cada um de nós é chamado a ser mordomo fiel do mundo que Deus criou. Nós administramos e governamos aquilo que Deus criou. Tiago está nos dizendo aqui na Bíblia onde eu li que existia este homem, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele não era nenhum super-herói, ele era um ser humano como qualquer um de nós. A diferença é que ele cria no Deus incondicionalmente. Tudo que Deus dizia, ele fazia. Era uma verdade absoluta na sua vida. Elias era um homem que andava no sobrenatural de Deus. E nós podemos ver que há algumas características na vida deste homem que rompeu a fé, vivendo o sobrenatural de Deus, e que eu e você podemos seguir, sim. Aqueles que querem romper em fé, eu sou uma, não sei se tem mais alguém aí, precisa ter intimidade com Deus. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, que nós podemos ler em 1 Reis 17:1. Elias disse para o rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Ele tinha tanta intimidade com Deus que sabia que se ele profetizasse algo, Deus iria cumprir. Somente alguém que nutre uma vida espiritual tão íntima com Deus tem o poder para declarar palavras como estas: segundo a minha palavra, não choverá. Intimidade, meus irmãos, é o resultado dessa fé no Senhor. E a fé é o resultado de nós conhecermos intimamente a nosso Deus. Como não conhecer a Deus, senão pela palavra? Logo, nós conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, conhecer cada promessa, conhecer cada palavra, cada lei e ordenança que Ele nos deixou, é necessário, além de nós termos uma vida de oração e adoração diariamente. Meus queridos, não é esporadicamente, é todos os dias. Todos os dias. Nós podemos ler no Salmo 9, no verso 10,
Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Que palavra forte! E você? Tem confiado no Senhor, na sua palavra, em todas as circunstâncias? Em todos os momentos? Romper em fé é também para aqueles que andam na total dependência de Deus. Em tudo consultam a Deus em oração para tomar uma decisão, para proferir uma palavra. São totalmente dependentes de Deus em tudo. E Elias não andava segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Porque o que Deus ordenava, ele fazia. Nós podemos ler em 1 Reis 17:2, quando Deus lhe disse: retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite. E logo em seguida, no verso 5, nós podemos ler também: assim foi Elias e fez conforme a palavra de Deus. Elias não questionou. Mas como? Por quê? De que jeito? Ele obedeceu. E sabe o que aconteceu? Deus simplesmente alimentou Elias sobrenaturalmente com pão e carne através dos corvos, numa época de muita fome e seca naquele lugar. Onde os corvos encontraram carne para trazer para o profeta? De onde saíam aquelas águas do ribeiro? A fé vai dizer que tudo isso provém do próprio Deus, pois Deus é o provedor de tudo no seu povo. E Elias sabia disso. E quando nós cremos em Deus, explicações não são necessárias. Desculpas não são necessárias, pois a fé descansa nas promessas de um Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, depender de Deus é experimentar das suas maravilhas, é o seu sobrenatural transbordando em cada um de nós. E aqueles que querem romper em fé, esses sim, eles ousam crer e praticar a fé em todos os momentos, até naqueles mais difíceis, que aos olhos humanos não tem mais solução, eles creem. E essa foi uma das características de Elias, uma fé que nos chama a atenção, porque ele cria e praticava a sua fé. Mesmo a rainha Jezabel prometendo matá-lo, perseguindo, ele creu que Deus o livraria, que Deus lhe daria provisão. Essa é uma fé que deve estar em nossa vida, igual ao do profeta. Em 1 Reis 17, 8 e 9, nós vemos mais uma vez o Senhor direcionando a vida de Elias, quando ele manda para um outro lugar, lá para a casa de uma viúva pobre em Sidom, fora das fronteiras de Israel. E nós podemos ler isso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E Elias obedeceu, e ele foi. E chegando lá, Elias começa mais uma vez a agir pela fé sobrenatural na casa daquela viúva pobre. A viúva era muito pobre e ela vivia com um único filho. A viúva só tinha um pouco de azeite e de farinha. E mesmo assim, Elias mandou que ela preparasse um bolo para ele primeiro. Deus usa ali naquele momento o profeta Elias
E ele, na fé sobrenatural, diz para aquela viúva que nem a farinha, nem o azeite iriam acabar. E assim, segundo a palavra do profeta, sucedeu. Aquele alimento não faltou e deu para alimentar aquela viúva, o seu filho e o profeta Elias por muitos e muitos dias. Só que acontece mais um evento. Logo depois, aquele único filho da viúva adoece e morre. E Elias, num ato de fé, ora a Deus e o único filho da viúva é trazido de volta à vida. Aleluia! E do mesmo modo, Deus tem nos chamado para vivermos no sobrenatural. Diante de circunstâncias contrárias, como viveu o profeta, Deus nos chama a agir pela fé. Ele deseja que eu e você experimentemos grandes milagres, grandes provisões, uma vida em abundância e que nós conquistemos também uma vida espiritual abundante. E junto com Ele, sejamos agentes de transformação, começando por nós mesmos. Que sim, por causa do pecado, temos uma mentalidade caída, pessimista, incrédula, mas Ele nos chama a nos posicionar, assim como fez o profeta, assim como fizeram tantos outros homens e mulheres de Deus. Ele nos chama a nos posicionar como herdeiros das promessas do Deus Todo-Poderoso e reagir com esse nosso meio ao redor, promovendo mudanças significativas nas pessoas, nas circunstâncias, nas vidas ao nosso redor, na comunidade, no emprego, na igreja. Nós vemos no Salmo 139, no verso 23 e 24, que nos diz: se afirmarmos que amamos a Deus, então é necessário que abandonemos nosso antigo modo de viver que fere o coração de Deus. Precisamos ser transformados. Precisamos ser completamente convertidos por causa de quem Deus é para nós, para o nosso próprio bem, para a nossa própria cura, para a nossa própria vitória e para que depois possamos ser agentes de transformação na vida do nosso próximo, na nossa comunidade, no nosso município, na nossa igreja e, por que não, na nossa nação. Deus te chamou para fazer a diferença onde você está. Nós cristãos fomos chamados para ser agentes de transformação porque nós somos embaixadores do reino de Deus, representantes dele aqui para fazer a sua obra. E nós não podemos negligenciar essa tarefa que Deus nos deu, que foi ordenada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, desperta aí você que dorme, sai desse marasmo espiritual, ou se necessário for, desça do pedestal espiritual, entre nesse mundo e comece a brilhar. Leve a palavra de Deus ao pecador, leve comida àquele que tem fome, leve água para aquele que tem sede, reparta a tua túnica com aquele que não tem. Viva o evangelho plenamente. Não fique só orando e falando, saia a campo e comece a trabalhar. Influencie. Isso mesmo, seja uma influência na vida do teu próximo. Tua influência pode mudar destinos, vidas, histórias. Aleluia! Hoje é o dia em que Deus nos chama a fazer a diferença neste mundo
e não ficarmos mais na nossa zona de conforto, somente admirando a vida passar. Hoje Deus te chama a te posicionar. E agora oremos para que o Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos fortaleça nesse processo de transformação que nos levará bem mais perto do nosso amado Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus que proveu na vida dele. Neste momento nós clamamos a Ti em nome de Jesus, pedindo que nos possas ajudar a que nós possamos ter nossas vidas transformadas e possamos viver no Teu sobrenatural. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a praticar a nossa fé com ousadia, coragem, intrepidez. Sei que não estamos sozinhos, sei que Tu estás conosco por onde quer que andemos. A Tua presença nos foi prometida por Jesus e nós cremos nessa maravilhosa promessa. Aumenta nossa fé para que nós creiamos, que também possamos romper em fé. Precisamos enxergar com os olhos espirituais para considerarmos a necessidade de mudança. E só o próprio Espírito Santo pode operar isso em nossas vidas, a fim de que tenhamos a mente de Cristo diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, possamos olhar como Cristo olharia e agir como Cristo agiria. Em nome de Jesus. Amém. Amém.